tarde a todos. Quero agradecer o convite feito pelo Telesaúde, pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde, para falar sobre este tema, enfrentamento à violência doméstica durante a pandemia da Covid-19. É um tema onde a gente tem visto muito na mídia, né, essa questão da violência, então é muito oportuno que a gente esteja capacitando, instrumentalizando os profissionais para o melhor atendimento desta vítima neste momento que estamos vivenciando. E eu quero agradecer por você estar aí e também dizer que esta aula é apenas o início, nós temos mais 3 momentos. Nesta aula, eu vou estar falando um panorama, né, sobre a violência, vou estar falando da rede, sobre a notificação, os canais de denúncia, mas temos mais 3 aulas específicas, onde você pode estar pegando a sua agenda aí, uma caneta, e estar anotando. Dia 3 de setembro, estaremos falando sobre enfrentamento à violência contra crianças, com a doutora promotora, né, Valnice. E dia 10 de setembro, anote aí, né, 7 dias depois, nós estaremos falando sobre enfrentamento à violência contra idosos, com o presidente do Conselho do Idoso, o Jerônimo, e o delegado do Núcleo do Idoso, né, da Delegacia do Núcleo do Idoso, que é o Vitor, Dr. Vitor. E dia 1 de outubro, nós estaremos falando sobre enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, que será com a Tenente Coronel Emirela. Então, você anote aí essas datas e vamos participar, tá bom? Que é uma continuidade para completarmos esse tema. Então, por que falar da violência doméstica no contexto da pandemia de 2019, né? Do Covid-19? Porque a violência doméstica ela é caracterizada como quando ocorre dentro do ambiente familiar, ou seja, dentro da casa. E nesse momento agora de pandemia, né, as pessoas foram obrigadas praticamente a se isolarem, né, a ficarem de quarentena. Então, é onde a gente observou maiores casos, né, de violência, como a mídia tem mostrado. E olha só, por que se torna um ambiente propício? Porque para que aconteça mais casos de violência, né, foi necessário assim que, não, quero dizer que a violência tem acontecido porque as pessoas estão mais em casa, né, dentro de casa, com o convívio forçado por um longo período, ou seja, antes elas tinham suas atividades, a vida normal, e agora elas têm que estar todos no mesmo ambiente, né? E também essa pandemia ela fez com que casos, né, que sempre existiram pudessem ser potencializados. E eu já vou explicar quais as causas disso também, né? A violência doméstica é um fenômeno que existe desde o início da humanidade, mas até há pouco tempo, essas relações violentas entre os familiares não eram tidas como crimes e nem como violência. Isso passou a ser caracterizado como violência há pouco tempo atrás. Mas tudo que nós estamos sabendo ou vendo ainda representa esse iceberg, ainda representa a ponta do iceberg. Muita violência está velada, está oculta dentro dos lares, né? Dentro das casas, estão acontecendo nesse momento. E esses dados que nós temos, que aparecem para nós, são como essa ponta do iceberg. O todo, nós ainda não temos a visão, né? Mas então, o que seria a violência, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o uso de força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, outra pessoa, grupo ou comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, pode ser feito contra si próprio, aí nós chamamos de autoprovocada. E, às vezes, nós temos que atentar que a lesão autoprovocada, que é a tentativa de suicídio, automutilação, ela pode ser consequência de uma pessoa que está em sofrimento por violência. Então, a causa, às vezes, da pessoa estar se mutilando é um sofrimento que
psicológico, né, que ela está tentando reproduzir contra si mesma para aliviar aquela dor, né? A violência também acontece contra outra pessoa, né? Que caracteriza uma intencionalidade, ou seja, a pessoa tem a intenção de machucar, de ferir, de causar dano. Ou contra um grupo, como a gente vê assim, ou comunidade, como acontece com as comunidades quilombolas, né? Grupo de moradores de rua, quando às vezes juntam várias pessoas para estar praticando a violência contra eles, né? Então, a violência tem todo esse contexto, mas aqui nós estamos tratando especificamente dessa que está acontecendo dentro de casa, né? E a doméstica, ela pode ter 4 formas, ou seja, ela pode ser física, psicológica, sexual ou negligência. A física ocorre quando alguém tenta agredir, bater com as próprias mãos ou corpo ou com objetos em uma outra pessoa. É toda ação que causa dor corporal em uma pessoa, desde um simples tapa até o espancamento fatal. Em outras palavras, é o uso da força física utilizada para machucar a outra pessoa de forma intencional, ou seja, não é um acidente, não acidental, né? Não foi assim, uma ocorrência que aconteceu sem esperar, não. Ela teve a intenção, seja de expressar a raiva dela, seja de causar dor no outro, mas teve essa intenção, tem a intencionalidade, né, presente. Então, ela é diferente da causa acidental. Por isso que os profissionais de saúde têm que estar atentos, né? Muitas vezes pode chegar crianças, né, onde falam que foi um acidente, mas tem que identificar os sinais e os sintomas para ver se aquilo foi mesmo um acidente, né? E solicitando alguns exames, né? Acionando o conselho tutelar. Então, eu vou estar explicando toda essa rede, tá bom? Para você. E a psicológica é menosprezar, falar mal de uma pessoa, falar que ela não é capaz, trazendo prejuízo psicológico diretamente a outra pessoa dentro do ambiente familiar. É toda ação ou omissão destinada a degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões de uma pessoa. E quais são os meios que a pessoa usa para fazer essa violência psicológica? Ela faz intimidação, ela manipula, ela faz ameaças, tanto direto ou indiretamente, né? Ela humilha, provoca, coloca em isolamento a pessoa, né? Ignora, né? Ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal, né, do indivíduo. E a violência sexual? Ela ocorre quando um membro da família tem que submeter sexualmente por meio de violência a outro membro da família, né? Ele se submete porque o outro pressionou, o outro forçou, o outro obrigou. Então, é todo ato ou jogo sexual. Então, pode ser o ato ou apenas um jogo, entendeu? Entra muita questão assim, antes pensava, para ser violência sexual tem que ter penetração, né? Mas não, qualquer ato sexual, né? Voyeurismo, ficar expondo, tirando fotos, mostrando pornografia, tudo isso configura a violência sexual, manipulação de órgãos, né? Então, é relação hetero ou homossexual, cuja pessoa autora da violação esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança, adolescente, e também pode acontecer entre o marido e a mulher, né? E tem por finalidade estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter estimulação sexual. E a negligência, que é um outro tipo de violência, ela ocorre quando falta algo dentro dessas relações familiares, né? Quando algo deixa de ser feito para que a pessoa possa ter o mínimo de sobrevivência e de dignidade, né? Pode ser deixar de vacinar, de imunizar a criança, de dar o remédio para o idoso, né? Ou de não ter cuidados com o frio, deixar desprotegido, ou com substâncias quentes. Então, é um tipo de negligência, né? Deixar o dia inteiro sujo, né? Sem trocar aquela criança, né? Ou ficar muito tempo no celular e deixar a criança brincar na rua. É um tipo de negligência, né?
E a violência doméstica e a nova forma de convivência, né, que é agora que nós temos com a pandemia, né, as pessoas sendo obrigadas a se submeterem a uma quarentena, né, e a convivência tem sido considerada penosa e insuportável para alguns, né, as pessoas não toleram estar tendo que conviver ali, né, em quarentena. E aí observamos um aumento no início da pandemia, né, de denúncias de violência contra a mulher, né? E isso pode ter sido por causa do convívio, né, entre companheiros. E podemos analisar vários fatores, né? Por exemplo, o fato do homem ter que ficar dentro de casa, né? Ele não divide as tarefas com a esposa, fica muito tempo ocioso, aí ele vai fazer uso de substância alcoólica, aí também tem a questão do desemprego, das dificuldades financeiras, que já eram considerados fatores para a violência, né? Então, tudo isso, todos esses fatores vieram a agravar esse momento, né, de aumento de casos de violência. E em 2013, o Brasil tornou-se o quinto país mais violento do mundo no que se refere à violência contra mulheres. E 4,8 homicídios por 100 mil mulheres foi apresentado pelo Brasil nesse ano, ficando atrás apenas de El Salvador, da Colômbia, de Guatemala e da Rússia. 48 vezes mais homicídio feminino do que o Reino Unido, 24 vezes mais do que a Irlanda ou Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão ou a Escócia, né? Aí é uma pesquisa do Eisenfields, de 2015. E um levantamento realizado de 2011 a 2016 pelo Sistema de Agravo de Notificação, que é o SINAM, mostrou que o principal local de ocorrência da violência foi na residência da vítima, 48,1%, para todos os grupos, seguido de vias públicas, né, e outros lugares. O relacionamento do agressor com a vítima variou de acordo com a idade da menina/mulher, ou seja, que tipo de relacionamento esse agressor tem com a vítima, né? Nas crianças, 41,4% dos casos eram provocados pelo pai e pelo padrasto, ou seja, seria aquela pessoa que era para estar protegendo a criança para um bom desenvolvimento, é a que está provocando, né, a violência nela. E nos adolescentes, 39,9%, né, e adultas, 59,9% eram resultados pelo parceiro íntimo. E aí nós vamos ver tanto entre namorado, cônjuge, entendeu? E em idosos, 30,2% dos agressores são desconhecidos e 27,1% foi desenvolvido pelo parceiro íntimo. Estudos epidemiológicos desenvolvidos por Barufaldi em 2017 mostram que o risco de morte por agressão é mais elevado em mulheres que sofreram violência anteriormente do que a população feminina em geral. Ou seja, a mulher que já vem sofrendo violência, o risco de morte por agressão é muito mais elevado. E também as principais vítimas de violência e homicídios eram mulheres negras, de menor escolaridade e com condições socioeconômicas inferiores. E em Cuiabá, né, como que está esse contexto, né, esse período de pandemia, e como que está esses casos de violência doméstica? De janeiro a agosto de 2020, nós tivemos 311 notificações feitas pelos profissionais que atendem nas unidades, né? De março até 10 de agosto de 2020, foram 666, ou seja, 53,4%. Então, mais da metade das violências notificadas ocorreram no início ali da pandemia, né? E no decorrer dela, ok? Esse dado nós obtivemos do SINAM, da Secretaria Municipal de Saúde. E o que nós observamos? Em março, nós pegamos um mês, né, de março, que é o início da pandemia, de todos os anos, e fizemos essa tabela para verificar se tinha aumentado os casos de violência doméstica, né, com a pandemia. E olha o que nós observamos, que em 2020 foi a maior
número de notificações no mês de março do que em relação aos outros anos. E como que se comportou nos demais meses da pandemia, que ainda continua, né? Olha só, em abril teve um aumento incomparável, né? Com o que aconteceu em 2015. Saltou. E agora em maio, ele já foi diminuindo, né? Agora em junho, quase zerou, né? Foi lá embaixo o número de notificações e em julho zerou. Não teve nenhuma notificação. Será que acabou os casos? Mas temos um outro problema aqui que aconteceu, né? Os profissionais que notificavam, eles acabaram alguns se afastando, alguns ficaram doentes, né? E aí o que aconteceu? Também teve uma nova substituição, maiores contratações de pessoas que provavelmente não receberam capacitação ou estão focadas apenas no atendimento ainda do Covid-19, né? E aí caíram as notificações e também vieram as orientações, né? Falando que deveria procurar só em casos graves, né? O agressor estava ali perto, né, da vítima, também está em quarentena, né? Pode estar impedindo da vítima procurar ajuda, né? Porque o que acontecia antes da pandemia é que nos finais de semana aumentava esses números de violência. E aí, na segunda-feira, quando o agressor ia trabalhar, a vítima ia fazer a denúncia, né? Aproveitando que ele foi trabalhar. E agora, com a pandemia, né? Que eles, às vezes, muitas vezes, alguns são desempregados, estão lá, né? Evitando com que a pessoa vai procurar uma unidade. Então, a pessoa acaba sendo machucada e se tratando em casa, esperando sarar, se curar em casa, né? Então, todos esses fatores impediram, né? Então, por isso a importância dessa capacitação, para que a gente continue fazendo essas notificações. Vocês viram a importância da notificação, onde a gente tem dados de o que está acontecendo, e se as pessoas param de notificar, a gente vai ficar sem informações do que está acontecendo, a gente não vai poder traçar um perfil dessa violência. Olha, em agosto, ó, zerou, nenhuma notificação, foi pior que 2015, tá vendo? Para uma violência que estava em uma notificação alta no início, em abril, né? Para agora zerar, é bem triste essa situação. Né? Então, o nosso objetivo aqui é sensibilizar os profissionais para que façam as notificações que vocês têm conhecimento, né? E também treinar os agentes comunitários, quando eles souberem, né, de algum caso, repassar para a sua equipe, para que possa estar notificando esse caso, né? E a gente sempre tem o cuidado que a pessoa não precisa assinar a notificação, porque essa notificação ela pode ser enviada pela unidade, é a equipe de saúde que está enviando essa notificação, né? E aí, olha só, agora mostrar os dados, né, da violência segundo o sexo, né? 78,8% das violências notificadas foram do sexo feminino, ou seja, a maioria das violências domésticas são contra mulheres, né? E em 2019 era 76,6%. Então, por que eu coloquei 2019? Para ver que esse número já vinha sendo, né, bem parecido, que as notificações elas representam mais a violência que acontece contra as mulheres, né? E agora eu vou te apresentar, né, eu vou estar apresentando essa tabela que fala que a frequência da notificação segundo raça, cor, pele, né? Então, a gente observa, de janeiro a agosto de 2020, 63,3% das violências notificadas eram de raça, cor parda, né? E 21,8% raça, cor branca, 10,7% raça, cor negra. Então, nós vimos que na pandemia não teve, assim, uma seletividade, né? Porque ela foi transversal, né? Ela correu com todas as raças, cores, e só a amarela e a indígena, que foi um caso que foi notificado, né? Foi 1%.
Mas as outras, por exemplo, também podemos ver um número expressivo de raça cor parda, porque a maioria aqui em Cuiabá, né, grande parte da população são de raça cor parda, né? Também pode ser por isso que aconteceu esse resultado. E aí nós temos também, agora, a apresentação segunda faixa etária, né, a violência por faixa etária. O que a gente observou? Que esses menores, esses extremos são crianças e do lado direito são os idosos. E essa parte central são os adultos jovens. Então, a gente observou que 63,3% da violência notificada no período da pandemia, né, que foi janeiro, nesse ano, né, era na faixa etária de 20 a 59 anos, e eram adultos, né? E 26,4% na faixa etária de 10 a 19 anos, adolescente. Também é um número elevado. 7,7% menores de 9 anos, que é criança, 3,5% de 60 anos de idade, idoso. Né? Então, a violência está aqui mostrada que aconteceu na maior parte entre os adultos. Né? E agora a frequência da violência, da notificação, né, de violência doméstica, de janeiro a agosto de 2020, segundo o grau de parentesco da vítima. O que a gente observa que a maior notificação, maior vínculo, né, que o agressor tinha com a vítima era ser cônjuge, né? Foi o cônjuge. E depois o namorado, amigos, né? E ex-namorados ficaram quase semelhantes, né? O número a frequência, né, das notificações. E depois vem o padrasto, ex-cônjuge, irmão, irmã, pai, mãe, filho, e um número bem reduzido foi a madrasta, né? Então, aí essa tabela aí, ela mostra qual que é o grau de parentesco do agressor com a vítima. Então, a gente viu que a maioria é o cônjuge, né, que é o principal agressor. E aqui nós vamos apresentar, né, a frequência de notificação de violência interpessoal e autoprovocada segundo o tipo de violência, ou seja, nós vimos que o maior número de casos foram de violência física, seguida da sexual, depois da psicológica e depois da tortura. Alguns casos de negligência foram notificados e de violência patrimonial financeira. Um fato que eu achei importante eu estar apresentando é que 27% desses agressores tinham suspeita de uso de álcool. Então, e os fatores que podem estar relacionados à violência contra crianças, né? Antes, as crianças, elas tinham uma parte do tempo que elas ficavam fora do lar, elas iam para a escola, agora elas estão ficando mais tempo dentro de casa. E isso está sendo muito penoso para alguns, as pessoas não estão suportando ficar ou cuidar das crianças, né? Então, agora os responsáveis estão tendo que assumir as tarefas. E outro fator também é a questão da dificuldade e falta de condições financeiras, que acaba fazendo com que as pessoas ficam mais nervosas, ansiosas, né? Que não justifica. Mas são possíveis fatores de estarem tendo esses casos de violência contra crianças. E o que as pessoas devem fazer, né? Devem buscar desenvolver relações saudáveis, mais harmoniosas, dentro de casa, evitar o consumo do álcool. Se você tem conhecimento de uma situação de violência, também é necessário que você faça denúncia, mesmo que de forma anônima, para ajudar a quebrar esse ciclo. E eu vou mostrar aqui para vocês agora o sistema Viva, que é o sistema onde a gente recebe as notificações de violência, para quem ainda não conhece, né? Por que a gente faz, né? Pede tanto para vocês fazerem essas notificações? Para ter esses dados, para a gente conhecer a realidade, conhecer quem são essas vítimas, né? Quem que são esses agressores, qual é a faixa etária, qual é o principal tipo de violência, né? Qual a raça que mais está sendo acometida pela violência, né? Qual que é o tipo, a natureza da lesão? Então, por isso é importante essa notificação. E quem que é o objeto dessa notificação? Você não precisa ter certeza que a violência aconteceu, mas se você suspeitar,
você pode estar preenchendo a notificação. E essa notificação, ela é feita, né, quando um homem ou uma mulher, em todos os ciclos de vida, ela sofre uma violência doméstica, sexual, tráfico de pessoas, trabalho escravo, uma lesão autoprovocada, trabalho infantil, a intervenção legal, que é quando o policial pratica violência, e a tortura, né? E quando for uma violência comunitária, extrafamiliar, notificar violência contra criança, adolescentes, pessoas idosas, violência por motivação homo, lesbo, transfóbica, indígenas e pessoas com deficiência. Agora eu trouxe esse slide para mostrar que a notificação, tem gente que confunde, né? A notificação com o boletim de ocorrência. Há uma diferença, porque a notificação é um instrumento público de diagnóstico, ela não tem caráter de julgamento, e ela é para subsidiar um perfil epidemiológico, para a gente conhecer, né, como que está se comportando essa violência. Já o boletim de ocorrência, ela é para responsabilizar penalmente o agressor, né, um documento que registra um suposto fato criminoso para conhecimento da polícia, que deverá instaurar inquérito policial para investigação. E a denúncia é um nome técnico dado à peça processual que dá iniciação penal promovida pelo Ministério Público. Então, tem uma diferença entre a notificação. A notificação é um instrumento, é uma ficha que fica na unidade, nas unidades, tanto de saúde como nas escolas, nas unidades de assistência social, daí a importância dessa rede intersetorial, estar notificando, né? Porque tem pessoas que vão no serviço de saúde, mas tem pessoas que estão indo no CRAS, estão compartilhando lá no CRAS com a profissional que a atende, que ela está sofrendo violência. Então, a profissional não pode falar, agora você vai lá na saúde, tá? Procurar saúde. Não, ela se abriu com você, então você deve fazer essa notificação. E na escola também, né? Quando a professora, né, fica sabendo que a criança está sofrendo violência, também ela deve preencher a notificação. Já o boletim de ocorrência já é para responsabilizar penalmente o agressor. Então, tem uma diferença, tá? São dois instrumentos diferentes. Então, quando você faz o boletim de ocorrência, você não está fazendo a notificação. Então, é importante saber essa diferença. E cabe ao sistema de garantia de direito, né, ao sistema de justiça e não ao notificador, a apuração, instrução, comprovação e julgamento do crime. Então, não cabe o profissional que está notificando fazer isso, mas sim ao sistema de garantia de direitos. E aí eu vou apresentar para vocês a versão mais nova, que é da ficha de notificação. Ela está aí desde 2015, está sendo utilizada, e foi ela que me subsidiou a esses dados que eu apresentei. Olha só a ficha. Ela tem um número do SINAM à direita, tem uma definição de casos, já vem preenchidos os campos acima, que fala que é uma violência, né? O código do CID, e aí você precisa preencher o município, que unidade que está notificando, se é uma unidade de saúde, uma escola, o nome da unidade, né? A data que está notificando, a data que ocorreu a violência. Também você deve estar colocando a caracterização da vítima, né? Que é o nome da pessoa que sofreu violência, data de nascimento, a idade, o sexo, se é gestante ou não, raça, cor, qual a escolaridade. Então, já dá para a gente traçar um perfil bem legal, né? Assim, sabendo se a pessoa que tem mais escolaridade sofre que tipo de violência. Então, se vocês preencherem essas informações, nós vamos ter um perfil melhor, não deixar os campos em branco, porque aí fura muito, entendeu? Quando você deixa muito campo em branco, na hora que a gente vai tirar o sistema, não dá para você afirmar, é pessoa de nível superior, por exemplo, que sofre mais violência. Por quê? Se está 30% nível superior, 60% em branco, não dá para tirar nenhuma informação. Então, por isso que é importante estarem preenchendo todos os campos. Aí o número do cartão do SUS é muito importante, porque às vezes a gente pega alguma informação no sistema, quando vocês não têm na ficha ou ali direto com o paciente, né? O nome da mãe, por causa dos homônimos. Aí tem os dados da residência, que é campo obrigatório, falar qual o município de residência, né? Bairro, entendeu? Telefone.
Também tem os dados complementares, onde vai falar qual que é a situação, né? Se é casado ou não, orientação sexual, se tem algum tipo de deficiência ou transtorno, né? E também temos dados da ocorrência. Não é porque onde aconteceu a violência, é diferente de onde a pessoa reside. Mas nesse momento de pandemia está sendo no mesmo local e é por essas informações que nós conseguimos pegar os dados, onde você, se você registrar ali que foi na residência, né, já configura como violência doméstica. E também tem o campo se ocorreu outras vezes e se a lesão foi autoprovocada, porque é diferente a lesão autoprovocada é quando a pessoa provoca, né, a violência contra si própria, se mutila, não teve um outro agressor. O agressor, né, passa a ser ela mesma contra si própria, né? E aí temos esses campos que falam qual foi a motivação, se foi sexismo, que é quando o fato dela ser mulher, se foi homofobia, né? Se foi racismo, intolerância religiosa, então situação de rua, e quais são os tipos de violência, se foi física, né? Meio de agressão, se usou força corporal, enforcamento, se foi sexual, se foi estupro, assédio sexual, se foi feito algum procedimento, que é importante quando a pessoa é vítima de violência sexual, ela tem que fazer a profilaxia de HIV, DST, de hepatite B, às vezes entrar com a contracepção de emergência e também ela tem direito ao aborto previsto por lei. Então, é importante ela estar indo até 72 horas na unidade de referência, que no caso seria o Júlio Miller, para estar recebendo esses cuidados, né? E se for o Júlio Miller que fez essa notificação, ele vai estar preenchendo que ele fez esses procedimentos. E aí você pode também falar o número de envolvidos naquela violência. Aí ó, o campo vínculo de grau de parentesco, se é amigo, ex-cônjuge, né? Policial, agente da lei. Se não tem um campo ali, você marca em outros. Qual que é o sexo do agressor, o ciclo de vida dele, né? Faixa etária. Que encaminhamentos que você fez? Eu orientei ele para ir na delegacia. Eu encaminhei para o conselho tutelar. Eu orientei ela a procurar a delegacia da mulher. Então, aí você vai estar registrando, né? Eu pedi um apoio para o CRAS, uma cesta básica, né? Um apoio, que essa família estava em vulnerabilidade. E aí, você, se foi um acidente, se foi violência relacionada ao trabalho, tem que preencher a CAT, né? E aí a data de encerramento, tá bom? E aí, nome, você assina e coloca uma historinha ali, né? Essa historinha ajuda, às vezes, a gente captar alguma informação que não foi preenchida de forma errada na ficha. Porque quando essa ficha você preenche, ela é encaminhada para a vigilância epidemiológica, lá a gente faz uma análise antes dela ser lançada no sistema. Se ela não está correta, a gente tem que devolver, porque o sistema não aceita se tiver campos obrigatórios em branco. Então, a gente devolve para vocês estarem corrigindo. Por isso que é importante, às vezes, se você conta uma historinha, né, já dá para a gente estar corrigindo ali a ficha, tá? E bate o carimbo da unidade e encaminha, né, para nós. Lembrando que até 24 horas é violência sexual e autoprovocada, ela tem que ser notificação imediata, tá bom? Agora, as outras violências, ela pode seguir o fluxo normal de encaminhamento, né? Que vocês mandam para a unidade, para a vigilância, os documentos. E a vigilância, após digitar essas informações, nós encaminhamos para a secretaria, né? Para o escritório regional, Secretaria Estadual de Saúde, e vai para o Ministério. O Ministério da Saúde disponibiliza essas informações no DataSUS. Então, você pode estar pegando lá essas informações, tá bom? E também, quem precisar, né, temos na secretaria esses dados que a gente pode estar retirando lá, né, no nosso sistema próprio do Sinan. E eu coloquei esse slide para falar um pouco, né, sobre a rede de proteção a pessoas em situação de violência, a importância do trabalho em rede. Em Cuiabá, em 2015, nós começamos essa articulação, né, juntamente com vários representantes da UFMT, da Atenção Básica, da Defensoria, né, da Delegacia da Criança, da Secretaria Municipal de Educação e vários outros,
nós nos unimos, né, para fortalecer essa rede, porque o que acontecia? A gente recebia notificações, mas e aí? Para onde que nós vamos encaminhar? Qual que vai ser o órgão que vai atender? Então, no seu município, se você ainda não tem essa rede articulada, é importante. Nós fizemos um guia também, que você pode estar pedindo para a gente no final, sobre os setores que atendem as pessoas em situação de violência, os telefones, por território, nós elencamos tudo, né? E isso é muito importante, porque a situação de violência ela é complexa, ela precisa de um trabalho intersetorial para apoiar, né? E nós continuamos na pandemia, né? Nós temos grupo de WhatsApp, temos um e-mail que eu vou deixar no final, onde a gente consegue discutir casos, por exemplo, quando acontece uma violência contra o idoso e eles não sabem como proceder contra a mulher, divulgar canais de denúncia, divulgar eventos. Então, essa rede a gente foi construída, que foi articulada, né? Então, você pode estar também articulando no seu município, identificando os pontos de apoio para você ter ali à mão quando necessitar. E divulgar, né? Porque os profissionais, assim como você, às vezes não têm conhecimento de onde buscar e o que fazer. E também nós desenhamos fluxos de atendimento, por exemplo, a criança, separamos por faixa, né? Tem um fluxo geral da rede de violência, onde lá tem, se acontece uma violência doméstica, física, uma violência autoprovocada, sexual, qual caminho percorrer? Temos esse fluxo geral e tem os fluxos específicos, para facilitar, né, o trabalho dos profissionais. E foi feito uma pactuação intersetorial local, né, mediante as portarias do Ministério da Saúde, onde estabeleceu que a notificação seria intersetorial, ou seja, a saúde, a educação, a assistência, o Conselho Tutelar e os outros deveriam estar notificando os casos de violência. Então, nós fizemos assim da seguinte forma: a saúde, como já tinha o meio de estar encaminhando para a vigilância, a educação, quando sabe de um caso, ela preenche a notificação e informa a unidade de saúde, porque a unidade de saúde também precisa conhecer o que está acontecendo no território. Repassa para ela a notificação, a unidade preenche também lá em cima, né, colocando qual unidade que recebeu e encaminha para a vigilância. Então, aqui nós fizemos essa pactuação e treinamos os profissionais para isso. E aí, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a violência contra crianças e adolescentes, né? Quais são os canais de denúncia que você pode estar procurando? Se você precisar, né, dessa apresentação, eu vou deixar aqui no final o e-mail, né, que você pode estar solicitando, que a gente vai estar encaminhando para você. Esses canais de denúncia, a violência na rede tem vários são divididos em vários grupos de trabalho, e também desses grupos da criança, né, fomentou a articulação para a Rede Protege. E agora nós temos a Rede Protege aqui em Cuiabá, que ela cuida, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, lá tem os canais de denúncia, tem o Disque 100, né, tem todos os canais aí que você pode estar ligando. Tem o Conselho Tutelar, o telefone de plantão, do Conselho Tutelar que você pode estar ligando, então a gente vai estar encaminhando para vocês, tá bom? E temos também a violência contra o idoso, né? Tem esse número aí do WhatsApp, onde eles recebem as denúncias, né? A comunicação de uma violência contra o idoso, você pode estar anotando também, né? 984428757. Também temos a segunda delegacia da polícia do Carumbé, que você pode estar buscando também, né, atendimento, o 197. E também, na violência contra mulheres, nós temos esses canais, né, a Polícia Militar, 190, né, você pode estar ligando, a Central de Atendimento à Mulher, que é o Disque 180, a Delegacia Especializada da Mulher, né? Tem o número também na apresentação, você pode estar solicitando a delegacia virtual, que é onde permite que você faça, né, ali o boletim virtualmente. Tem a Ouvidoria do Ministério Público, Defensoria Pública e o Conselho Estadual da Mulher, né?
E aí, reforçando com vocês, né, a nossa agenda, né, do Teleeduca, não se esqueçam, dia 13 de setembro nós vamos estar falando mais sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes, com a palestrante promotora, a doutora Valnice Silva dos Santos, e aí você pode estar fazendo mais questionamentos que surgirem, né, para ela. Ela vai estar contando toda a história, como foi construída, né, o enfrentamento da violência e da Rede Protege. Também teremos, no dia 10 de setembro, o enfrentamento da violência doméstica contra idosos, onde o palestrante será o Jerônimo Urei, que é presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Cuiabá, e o Dr. Vitor, né, que é o delegado do Núcleo Especializado de Idoso da Delegacia Regional de Cuiabá. Tá? Então, anote aí essas 3 datas, dia 3, né, dia 10, e agora dia 1 de outubro, que é o tema Enfrentamento de Violência Doméstica contra Mulheres, onde a palestrante será a Tenente Coronel PM Mirella, que tem feito um bonito trabalho junto aí à patrulha Maria da Penha. Então, se você tem dúvidas também, ela vai estar esclarecendo, tá? Não deixe de participar dessas web aulas. E aí são os nossos contatos, né? Eu coloquei o telefone da Vigilância Epidemiológica de Cuiabá, para quem tiver dúvidas. A Neucilene é outra colega minha que trabalha também com a violência. Eu sou a Josiane, né? E aí tem o e-mail do setor e o telefone 3617-1609 e o telefone de plantão, que é 99206-8618. E também coloquei o e-mail da Rede de Proteção a Pessoas em Situação de Violência. Se você quiser compor esse grupo, fazer parte, tá? Pode estar mandando um e-mail, que a gente vai estar respondendo e tirando as suas dúvidas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e encerro aqui a minha apresentação. Estou aberta agora para dúvidas. Então, gostaríamos de agradecer à Secretaria de Estado de Saúde, porque o Telesaúde Mato Grosso, ele é um programa do Ministério da Saúde que é executado através de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital Universitário Júlio Miller, EBSER e o FMT. Gostaríamos também de agradecer à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, na pessoa do secretário adjunto de Assistência e Saúde de Cuiabá, Luiz Gustavo Raboni Palma, a diretora de Atenção Básica de Cuiabá, Miriam de Fátima Nachimbeng, coordenador de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Renei Lara da Silva, ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso, COSEMES, o Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso e o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, o COREM, na pessoa do Antônio César Ribeiro. Mirelle fez um comentário que as notificações são importantes para levantar os dados epidemiológicos de uma determinada região de saúde e principalmente para nortear as ações das políticas públicas. A Marcela coloca que é muito importante a notificação, principalmente quando a gente desconfia de fato após a consulta e já notificar e encaminhar ao conselho tutelar. Eu creio que ajuda muito isso. E a Ellen fez uma pergunta que eu creio que você respondeu, mas pode ser que as pessoas não tenham acompanhado. Em caso de violência doméstica recorrente, além da notificação, é fundamental que seja realizada a denúncia. E, enquanto profissional da saúde, qual a melhor forma, qual a melhor maneira de realizar essa denúncia? Anônima? Contactar algum serviço específico de redes? O que seria? Então, teria que, primeiro a gente tem que pensar na vítima, né, estar protegendo, empoderando ela de conhecimento, de quais são os direitos dela, né, de quais são os serviços que ela pode procurar e assim que ela procurar esse serviço já vai ser feita a medida protetiva, né, para ela. E antes orientava-se assim que a mulher ela escolhia o melhor momento para ela estar indo, mas só que às vezes tem mulheres que não entendem que elas estão numa situação de violência, às vezes elas estão já com dano psicológico, e nós temos que estender as mãos, né? Nós tivemos um caso
uma pessoa que era cega, né, que estava no hospital, e ela teve relato que possivelmente foi queimadura, né? Então, nós tivemos que encaminhar um e-mail para a delegacia, e a delegacia prontamente, né, foi no ambiente hospitalar e fez os atendimentos. Então, tem o telefone lá da delegacia, você pode estar conversando com o assistente social de lá, explicando o caso, né? E também preenchendo a notificação, né, para nós, entendeu? E orientando os canais de denúncia para ela, que são aqueles que eu passei, né, ali no que pode ser buscado, né? Pode ser denúncia anônima também, naqueles números. A Kelly pergunta que a notificação deve ser realizada só em casos que tenho certeza que a pessoa sofreu violência. Não, é igual eu expliquei, né? Pode ser caso suspeito ou confirmado. Tem casos que não é nós profissionais que vamos fazer no atendimento ali, ficar investigando, avaliando. Para isso tem perícia, né? Por exemplo, no caso de violência sexual, né? Tem o IML que vai fazer, são profissionais capacitados. Então, como que você vai falar, foi violência? Não, tem os setores responsáveis que vão fazer isso. No caso de criança e adolescente, o conselho tutelar já sabe onde ele vai estar levando aquela criança. Tem a escuta especializada, né? Na delegacia tem uma equipe multiprofissional, porque às vezes não só o psicólogo dá conta de entender se está acontecendo uma violência, às vezes tem que ser aplicado estratégias, dinâmicas, métodos para que cheguem a uma conclusão. E precisa, às vezes, de uma equipe multiprofissional, que é um assistente social junto, um psicólogo, um pedagogo, né? Então, não é tão simples assim. Então, por isso que a gente, quando suspeita, encaminha para que os órgãos competentes, né, façam as avaliações e cheguem a penalização, se for o caso, do agressor ou proteção da criança também, né? O nosso objetivo é proteger a vítima o mais breve possível, né? Para evitar o agravamento da situação. Estamos aguardando para ver se entra mais alguma pergunta pelo chat. Uhum. Vamos aproveitar e já fazer o comunicado para que vocês conheçam a nossa agenda no Telesaúde, onde temos a divulgação das nossas próximas webaulas. Então, além das aulas sobre este tema que a Josiane acabou de colocar para a gente, as próximas palestras que ela vai falar com o mesmo tema, na semana que vem, sempre às terças e quintas-feiras que nós fazemos nossas webs, nós teremos mais 2 temas na próxima semana. Na terça-feira, às 14 horas, teremos a incorporação de testes para Covid-19, quais os tipos de testes e a eficácia com a palestrante doutora Rosane Cristiane Ram. E na quinta-feira, também às 14 horas, sobre narguilé, o que sabemos, com a Cirlei Gomes, que é responsável técnica pelo programa de tabagismo da Secretaria de Estado. Nós fazemos sempre às terças e quintas, pois nós fizemos uma pesquisa junto às secretarias municipais de saúde e os profissionais responderam às disponibilidades que eles têm para assistir às webs, que não impactam tanto em suas agendas. Então, por isso que a gente sempre faz, desde 2014, as nossas webs às terças e quintas-feiras. Chegaram mais algumas perguntas. Alessandra Barros pergunta: para preencher a ficha, muitas vezes temos dúvida. Acho importante o espaço para escrever o que observou. Isso, é aquele campo que eu falei, né, da historinha, né? Porque tem casos que eles são complexos, entendeu? Por exemplo, uma situação de violência física onde a pessoa, depois da violência física, ela tentou suicídio. Aí o profissional fica com dúvida, né? Eu registro o quê? Eu registro a tentativa de suicídio ou eu registro a violência física, né? Então,
por isso que é importante você contar a historinha lá, porque às vezes ele tenta marcar as duas situações na mesma ficha. E, por exemplo, vai ser diferente. Você, uma pessoa que ela sofreu violência física e ela tentou suicídio, o agressor vai ser diferente. Na primeira situação, foi, por exemplo, um cônjuge, e na segunda situação, foi ela mesma, mas teve outra causa por trás. Então, ali você contando a historinha, não, agora eu estou notificando a violência física que ela recebeu, né? E depois ela pode estar preenchendo outra falando, ó, ela tentou suicídio, aí vai ser outros campos diferentes, porque muda tudo, né? Muda a idade do agressor, muda o meio utilizado para a violência, por exemplo, se foi a violência física, foi com algum objeto, né? Contundente ou um objeto pérfido cortante, ou foi com chute. E já se foi a tentativa de suicídio, né, que ela teve, foi com, por exemplo, envenenamento, tomou medicamento em excesso. Então, a ficha ela vai contar situações diferentes, né? Então, é importante esse campo mesmo, tá? Eu reforço com vocês, que ajuda muito a gente a entender, tá? A situação ali na hora de estar passando para o sistema e analisando, né? Temos mais uma pergunta. A Viviane Massari pergunta: no caso de violência autoprovocada infanto-juvenil, já existe um fluxo estabelecido? Sim, a gente tinha um fluxo prévio, né? Antes da pandemia, onde a gente mostra quando teve tentativa, já ocorreu o fato, e quando a gente quer prevenir, por exemplo, ela está na fase de ideação, tá só pensando em fazer, ou está demonstrando que vai fazer, né? Tem sinais. Então, tem um fluxo que a gente tem, se você quiser eu posso estar encaminhando para vocês, onde a gente se divide assim por se ocorreu a tentativa de suicídio, qual que é o primeiro serviço que ela procura, né? A gente vai tentar estabilizar o quadro para depois, antes de dar alta, verificar com certeza, né, o encaminhamento para o atendimento psicológico. E tem casos assim que os profissionais têm que chamar a família para os cuidados que tem que ter com aquela vítima, para não deixar coisas perto, não deixar ela sozinha, até que ela encontre o equilíbrio, né, psicológico. Então, é muito importante isso. Ter um fluxo, né? Então, se você precisar, tá, do fluxo, a gente divulga com vocês, a gente compartilha com vocês, porque tem a saúde mental também, ela tem níveis, como as outras doenças, né? Tem níveis, tem o apoio psicossocial, os CAPs, até as UPAs, as policlínicas dão os primeiros atendimentos, né? De emergência, até estabilizar os pronto atendimento e depois não deve se dar alta, né? Sempre a gente falava nas capacitações, sempre a gente orienta os profissionais não de alta para o paciente sem ele estar tendo uma rede, né, de atendimento e apoio, porque senão ele pode fazer novamente, se ele não for tratado psicologicamente, né, emocionalmente, se ele não receber o tratamento adequado, ele pode tentar novamente aí conseguir concretizar o suicídio. Então, o objetivo é a prevenção, certo? Ótimo. Temos mais uma pergunta da Marta Germano. Como agir quando a pessoa não percebe que está numa situação de abuso psicológico e não tem força para sair das garras do abusador? Então, essa pessoa, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de alguém para conversar, para se abrir e alguém para orientá-la. Por isso que a gente sempre pode estar encaminhando para um psicólogo, né, onde ele vai estar conversando com essa pessoa, tentando entender e empoderar e fazer a pessoa reconhecer, se autoconhecer e reconhecer que ela está, né, às vezes num relacionamento abusivo, né, e a pessoa não percebe, porque o abusador, a violência, ela tem um ciclo,
né? Principalmente a violência contra a mulher, ou seja, a pessoa bate, aí depois ela se arrepende, ela pede perdão, ela compra presente, ela agrada, aí a pessoa volta, perdoa, aí ela vai e pratica de novo. Então é um ciclo, né? Então, e muitas vezes a pessoa não consegue sair, ou então ela não tem a visão ampliada, ela pensa assim, tá dando tudo errado para mim, então como que eu vou sair dessa situação? Eu não tenho estudo, eu não tenho trabalho, né? Como que eu vou sair dessa relação abusiva? O que vai ser de mim? Ele é o meu provedor, ele me ajuda. Então, ela precisa dessa conversa, de participar, né? De uma consulta especializada, a gente precisa estar encaminhando, né? Para um profissional, para ela reconhecer e ficar empoderada do conhecimento para estar procurando ajuda, né? Temos mais uma pergunta do Francisco. O Francisco pergunta se existem capacitações no Estado para que possamos aprender a perceber mais eficientemente e acolher as pessoas que possam estar em situações para o uso na atenção básica. Então, o que eu tenho percebido assim que está mais assim, já teve, né, iniciativas de treinamento para nessa questão, nesse foco, mas ultimamente não tem tido, e seria importante, né, o Estado estar junto com as secretarias municipais, né, capacitando, como estamos agora, né, uma parceria muito boa com o Telesaúde, e onde foi possível chegar até vocês esse conhecimento. Então, você está buscando estratégia de parceria. E também, quando recebem os dados, analisar os dados, ver, né, a própria articulação da rede, eu aprendi muito com a equipe da SEI sobre articulação de rede, onde nós iniciamos lá com a Aldineg Guimarães, Eliacir, né, que são grandes profissionais, a Tânia. Eu aprendi muito com elas essa questão da vigilância, desse fortalecimento, e temos que voltar, né, fomentar isso, essas capacitações. Seria uma demanda que vocês poderiam estar encaminhando via pedido de ofício, e-mail, né, se falar com a chefe de vocês para estar encaminhando, solicitando essas capacitações que são muito importantes, né? Que é uma coisa assim que tem que ser contínua, porque tem muita rotatividade, tem muita mudança, muita legislação nova, né? Então, e é bem complexo, né, a situação da violência. Então, é importante que tenha mais essas capacitações, né? Eu fiquei muito contente, né, de ter recebido o convite para falar sobre esse tema pela Secretaria Estadual de Saúde. Ok, muito obrigado. Relembrando a todos que essa web está sendo gravada e assim que for editada, ela vai estar disponível em nosso canal, o Teleeduca Mato Grosso. Se você ainda não é inscrito, entre lá, se inscreva e assim que a gente posta novos vídeos, vocês ficam sabendo de antemão, porque chegam lembrete para todos vocês. Josiane, não tivemos mais perguntas. O que tivemos foram muitas parabenizações, muitas felicitações pelo ótimo e brilhante explanação que você fez sobre um tema que há muito estava escondido e que passou da hora de trazermos à tona e ajudarmos a todos. Então, eu deixo aberto para você fazer suas últimas considerações. Eu só tenho a agradecer, porque era nosso projeto também, né? Está no nosso plano também, fazer essas capacitações da Secretaria Municipal de Saúde e veio a somar essa necessidade que a gente teve agora nesse momento de pandemia, onde a gente precisou, né, fazer essas capacitações de forma online, porque já não é possível fazer presencial, né? E é um tema bem necessário, eu me sinto agradecida por ser útil, por estar compartilhando um pouquinho a experiência aqui com vocês, e agradeço por vocês terem participado e me coloco à disposição para, sempre que necessário, eu apoiar, né, esse fortalecimento, e agradeço a equipe do Telesaúde
que eu sempre falo é nota 10, né? Sempre empenhadas, tentando fazer o melhor, sempre se importando sem eles, sem vocês. Sempre eu estou conversando com a Liliane, né? Com o Kleber, com o Raul, toda, né, a equipe que nos ajuda na divulgação, nos ajuda a fazer um material de excelência, nos conduz, né? Então, eu achei nota 10 muito bom, tá bom? Gostaria de deixar aqui meu agradecimento de coração a vocês e aos gestores, né, da Secretaria de Saúde, né, a minha chefe Kelly e a Valéria, né, ao Oscar e a todos que apoiaram para que esse momento acontecesse. A diretora de atenção básica, a Miriam, né, que articulou para a participação dos profissionais. E se eu esqueci de alguém, também os meus colegas da rede de proteção, que estão aqui também e apoiaram. Sem eles, a gente não teria essa rede também bonita, assim, que ainda tem furos, né? Porque uma rede sempre precisa estar renovando, costurando, mas a gente está tentando dar o mínimo de atenção, né, para essas pessoas que estão fragilizadas em situação de violência. Muito obrigada.